Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, canal do professor Arnaldo Vieira, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atualidades dessa semana e começando o vídeo. Como toda semana a gente faz, a gente pede e está sendo uma repercussão bem legal, a gente está vendo os números crescendo aos poucos, tá? Mas a gente está precisando exatamente dessa ajuda de vocês, dessa colaboração de vocês, dando joinha, inscrevendo-se nos canais do professor Arnaldo Vieira e do Doutor Concursos, tá? E, obviamente, se você puder compartilhar, comentar aí o que você está achando dos vídeos, fazer perguntas, fazer questionamentos, na medida do possível a gente vai respondendo para vocês, sempre com material bem legal e sempre pensando nos concursos futuros que virão. E com certeza virão, tá legal? Vamos então começar essa semana com as atualidades nacionais, vamos tentar mostrar para vocês o panorama de como que foi a semana passada, daquilo que realmente pode ser assunto que vai cair nos concursos que virão por aí. Por exemplo, um tema que é recorrente, que a gente já viu, inclusive, ser tratado em concursos bem recentes, de 2018 para cá, é a questão da liberação das armas, tá? Mas o que aconteceu na semana passada? O governo federal zerou a alíquota para importação de armas de fogo, tá? O que isso significa? Tá? Significa que é o seguinte, veja, até na semana passada, havia uma Câmara, existe na verdade, é a Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, né, que editou uma medida, fez uma resolução que a partir do 1º de janeiro, a importação das armas que hoje eram taxadas em 20% do valor do produto estão zeradas. Isso, de uma certa forma, vem ao encontro de uma política do governo atual para a liberação do porte de armas para o cidadão, tá? Logo no começo da gestão atual do governo federal, houve a liberação do porte, da posse, eu até mesmo me confundo, da posse de arma de fogo e não do porte de arma de fogo. Isso causa um certo conflito, eu mesmo acabei de me confundir. O que é, então, rapidamente, para a gente definir e deixar isso em pratos limpos? O que é a posse da arma de fogo? Até alguns anos atrás, você, cidadão normal, cidadão comum, não poderia possuir arma de fogo se você não representasse algum tipo de categoria especial ou que comprovasse a necessidade, ou fosse um colecionador. Hoje, essa liberação já existe dentro de algumas regras, mas a Polícia Federal é que faz o regimento disso, ela que regula essa atividade em território nacional. Muito bem. No começo de 2019, houve uma modificação feita pelo governo federal que permitiu, então, a posse de arma de fogo por pessoas quaisquer, e aí liberou por uma série de fatores. Hoje as pessoas podem possuir armas de fogo. Elas não podem ainda portar armas de fogo, ou seja, você não pode andar portando uma arma de fogo, tá? A não ser autoridades policiais, autoridades do judiciário, algumas guardas municipais, algumas atividades estão liberadas, tá? Muito bem, o que aconteceu na semana passada foi há uma queda na alíquota para a importação desses armamentos. Isso quer dizer o seguinte, agora, primeiro que em agosto, a Polícia Federal já tinha liberado para que você, cada cidadão dentro de um CPF, pudesse possuir até 4 armas de fogo, pudesse adquirir até 4 armas de fogo. Agora, com o zeramento da alíquota, né, vai facilitar a importação desse material, destes tipos de armas, pistolas e revólveres, todos que estão vindo, inclusive agora, para abastecer esse mercado. É claro que existe também uma questão envolvendo o Mercosul aí. Por quê? Veja bem, quando esse zeramento da taxa acontece, ela entra para uma lista de exceção de produtos que podem ser fabricados e que podem ser comercializados entre os países do Mercosul. Existe sim uma tarifa externa comum que é colocada entre esses países, mas um país pode ter uma ou outra liberação da sua própria alíquota em termos nacionais. Claro, mantendo a soberania nacional. Então isso é importante você frisar, é importante a gente frisar e você saber, estar preparado para responder perguntas nesse sentido. Por quê? Porque é uma tendência, inclusive, do governo de ampliar cada vez mais a possibilidade do cidadão possuir armas de fogo, adquirir essas armas de fogo e, dependendo da situação, e no futuro, com as mudanças legislativas, até mesmo portar armas de fogo. E aí as discussões todas que caem nos concursos relativas a isso.
O armamento da população seria uma alternativa ao combate à violência? 2. O desarmamento da população foi uma atitude correta lá no plebiscito de 2005, 2006, se eu não me engano? O terceiro assunto, será que essa questão de você, cidadão comum, possuir uma arma de fogo não facilitaria o aumento da violência, uma vez que o bandido também está armado e você armado também poderia causar um conflito muito maior? Enfim, várias questões que envolvem esse fato e que podem ser alvo de perguntas nos concursos futuros, tá legal? Talvez não com essas mesmas formatações, mas dentro da mesma linha de pensamento. O que é importante frisar é que na semana passada, é uma coisa super atual, o governo federal zerou a alíquota, ou seja, você pode importar uma arma hoje sem pagar tributos, a não ser os tributos convencionais, mas se você não precisa mais, na taxa de importação, você não precisa mais ser taxado disso a partir de 1º de janeiro. Uma decisão da Câmara de Comércio Exterior e que vai valer a partir de 1º de janeiro. Continuamos observando, vamos ver a evolução das informações, eu vou trazendo informações atualizadas para vocês. Aí, já amarrando a próxima notícia com uma situação que envolve o Brasil, não dá para a gente fugir, infelizmente, dessa notícia. Eu sempre trago para vocês aqui informações relativas a meio ambiente. E, na semana passada, houve uma divulgação do Copérnicos, que é o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, dizendo que o mês de novembro de 2020, foi o mais alto em níveis de temperaturas de toda a história. 0,77 graus centígrados mais elevados do que as temperaturas médias entre 81 e 2010. Veja, havia até um recorde que, em tese, estava entre os meses de dezembro de 2019 e novembro de 2020, que dava um aumento de 0,13 graus centígrados. Somente o mês de novembro de 2020, a elevação da temperatura chegou a 0,77, quase 1 grau a mais do que a média de todos os outros meses dos últimos tempos, dos últimos quase 40 anos aí. Veja, o que isso quer dizer? No período que nós estamos vivendo, nós temos uma média de 1,28 superior à temperatura, 1,28 graus superior a, quando você compara a mesma época com o período pré-industrial. Claro que o período pré-industrial você não tinha as indústrias também participando das poluições. Mas o que isso leva a crer? Que o desmatamento, que a emissão de CO2 na atmosfera por vários países e que o descontrole de alguns países dentro da sua tarefa de casa de manter as barreiras climáticas em vigor não está funcionando da forma adequada e o que está contribuindo para o aquecimento global muito maior do que a gente pensa. Inclusive que levou até o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, a declarar que nós estamos diante de uma situação única e de pânico, para falar a verdade, generalizado. Ele não usou bem essa expressão, mas que é extremamente preocupante essa elevação de temperatura em todo o planeta. Veja, há também um reflexo na questão do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, que é editado em 2015, envolve aí mais de 200 países, estabeleceu alguns limites para esses países, certo? E o que aconteceu? Esse resultado dessa elevação de temperatura já é o primeiro dos limites, já estamos ultrapassando a primeira das barreiras colocadas desde 2015 para que o Acordo de Paris cessasse a emissão de poluentes e mantivesse a temperatura global dentro dos níveis aceitáveis pela comunidade científica, né? O que isso gerou? Automaticamente, no final da semana, a ONU fez um evento e convidou vários países que tinham apresentado propostas e projetos audaciosos, inclusive, para o controle de emissão dos seus poluentes. E o Brasil não foi convidado. Obviamente que isso chamou muita atenção de forma negativa, porque o Brasil esperava-se que o Brasil fosse um dos países, e é o país que mais representa exatamente a questão ambiental em todo o hemisfério sul do planeta. Esperava-se que o Brasil apresentasse políticas de convencimento e que, de uma certa forma, contribuísse para o controle do aquecimento global. Pelo contrário, os dados apresentados pelo governo, pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro, é uma confusão, porque eles se remetem a dados de 2005 que estavam errados,
E aí, por conta desses dados errados, foram lançados dados novos e isso aumentou, fez com que, então, os cálculos fossem feitos em cima dos cálculos exatos de 2005. Enfim, uma confusão de números gerais que aumentou, inclusive, os índices de poluição que, em tese, são permitidos e autorizados pelo Acordo de Paris. Mas, na verdade, o Brasil não participou desse evento, ficou, mais uma vez, à deriva, a parte das negociações internacionais, não foi convidado a participar e, infelizmente, nós tivemos aí a marca histórica de um novembro extremamente quente em todo o território nacional. E território nacional, todo o planeta Terra. Olha como a situação é muito mais grave e pior do que a gente imagina. Então essa informação, duas em uma informação internacional e nacional ao mesmo tempo. Prestem muita atenção. Nós estamos em situação hoje muito complicada na questão do aquecimento global. E isso acaba sendo alvo das perguntas dos concursos futuros, tá legal? E a gente não pode deixar de falar também do que foi na semana passada, na terça-feira, no dia 8 de dezembro, uma das melhores notícias no ramo científico do último ano, que foi o início da vacinação em Londres, né, no Reino Unido, que começou a vacinar em massa a sua população através da vacina da Pfizer e da BioNTech. Essa vacina, ela, já falei no vídeo da semana passada, inclusive, ela tem algumas características. Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês como que é o funcionamento dela, como que ela atua dentro do sistema imunológico do ser humano, mas o fato é que há sim uma luz no fim do túnel. É bem verdade que a Rússia já começou a fazer também a sua vacinação em massa, porém existe a questão da Sputnik V, Sputnik 5, não ter sido, em tese, né, meio que covalidada por institutos científicos da sua eficácia. Então, digamos assim, que a vacina russa está isolada dentro do país, dentro da União Soviética, dentro da Rússia como um todo. Já essa da Pfizer e da BioNTech foi a primeira que foi aprovada em todas as fases, em vários departamentos, inclusive, de saúde, no caso, a Inglaterra, o próprio Reino Unido, se eu não me engano, Dubai ou Emirados Árabes, o Canadá e, no fim da semana, pelo FDA, o departamento tipo Anvisa, né, dos Estados Unidos. Inclusive que gerou que o próprio presidente Trump fizesse um anúncio de um lançamento logístico em massa para a fabricação agora da vacina e da aplicação da vacina. Lembrando que essa vacina é aquela que eu disse para vocês que o governo brasileiro, inclusive, sinaliza que há uma negociação, mas que não foi concretizada, porque ela precisa ser conservada em algumas condições específicas. Uma delas, por exemplo, ela tem que ser armazenada em graus, em geladeiras que atinjam 70 graus negativos, 70 graus Celsius abaixo de zero. E isso aqui no Brasil nós não teríamos. Seria o grande empecilho para o desenvolvimento dessa vacina aqui, a produção, em primeiro lugar, e a distribuição, né? Nós não teríamos câmeras frigoríficas suficientemente capazes para abastecer toda a população. O fato é que o Reino Unido compra 40 milhões de doses da vacina, ela é disposta em 2 doses, né? Dentro de 28 dias ela é aplicada nas pessoas, a pessoa só fica totalmente imune, em tese, após os 28 dias. Logo depois no dia seguinte do anúncio, também foram anunciadas algumas notícias negativas, de que algumas pessoas que foram vacinadas, o plano de vacinação para a primeira semana de 800 mil britânicos sendo vacinados, então eventualmente iriam aí ter casos de reação. Mas eram pessoas que já tinham casos de reação alérgica a medicamentos de toda a natureza, enfim. O fato é que há uma esperança de que essa vacina seja eficaz. Ela está sendo negociada aqui no Brasil, até coloquei, há uma discussão toda em torno então do Plano Nacional de Vacinação. Houve uma grande correria nos bastidores políticos, porque o governo de São Paulo anunciou que a partir de 25 de janeiro começa a fazer a vacinação através da população paulista com a Coronavac, que é desenvolvida pela Sinovac, que é uma indústria farmacêutica chinesa, tá? Então, enfim, em parceria com o Butantan, então, enfim, como que seria o funcionamento dessa vacina? Essa vacina, da BioNTech, ela começa a trabalhar dentro da célula humana com uma outra tecnologia. Ela, ao mesmo tempo em que ela faz um trabalho com RNA, ou seja, ela faz o trabalho do RNA mensageiro,
ou seja, ela modifica, ela altera, ela copia uma parte do código genético do coronavírus, certo? E meio que ensina os anticorpos a identificar essa presença genética dentro das células T e das células de combate ao ser humano, às doenças como um todo. Então ela meio que fabrica uma espécie de célula parecida, ensina os anticorpos fazem um ataque àquele corpo estranho por conta da modificação genética que aconteceu. Essa animaçãozinha aqui do G1 é bem didática para a gente ensinar, para a gente mostrar isso. Ela meio que identifica, ela simula o RNA do coronavírus, o corpo se adapta à produção daquele material em larga escala e quando, eventualmente, as células do coronavírus, o vírus em si, invade o corpo, ele é combatido porque o sistema imunológico identifica. O fato é que nós, hoje, em todo o território nacional, ansiamos um plano nacional que foi até divulgado em poucas horas no final de semana, mas que também está recebendo várias críticas, mas os governadores têm cobrado muito do governo federal e do Ministério da Saúde algum tipo de posicionamento rápido em relação a isso, a um plano nacional de vacinação, e não necessariamente a ilhas de vacinação em todos os estados, o que é bem diferente de você vacinar em larga escala. Tá legal? Bom, isso é um resumo, bem resumido, na verdade, porque o nosso tempo também não pode ser muito alongado, mas é para vocês entenderem o panorama de como que foi a semana passada, e toda semana a gente sempre traz esses materiais atuais para vocês continuarem estudando e dizendo para nós aí, digam para nós o que vocês estão achando desse conteúdo, tá legal? Deixa o joinha já, inscrevam-se nos canais, compartilhem conosco, falem conosco, mandem mensagem que a gente vai responder com o maior carinho e consideração para vocês, tá legal? Bons estudos, vamos em frente, até lá, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço, até lá.